Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 21, Evangelho de Mateus capítulo 21. Já vou falar de um assunto que é a reforma protestante. Devo iniciar, não sei se o pastor Jair vai dar continuidade sobre o assunto, mas eu gostaria de falar um pouco. Não sei, os irmãos já notaram, vão em loja de festa, vão às vezes numa festinha, e as escolas têm feito decoração do Halloween no dia 31 de outubro. Muitas pessoas sabem que o dia 31 de outubro é dia de Halloween, mas não sabem que foi o dia da Reforma Protestante e nem mesmo o que é a Reforma Protestante. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, mas eu gostaria primeiro de ler Mateus capítulo 21, a partir do versículo 22, nós vamos estar lendo para nós orarmos ao Senhor. Amém? Mateus, capítulo 21, versículo 23 em diante, diz assim: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Jesus lhe respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridades faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorreram entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço. Dia 31 de outubro de 1517, aproximadamente e exatamente há 506 anos atrás, acontecia a Reforma Protestante, onde Martinho Lutero, um monge católico, não conformado com o que a igreja estava anunciando, estava fazendo com as vendas de indulgências, querendo vender a salvação, querendo falar coisas que não tem na palavra de Deus. Ele, inconformado com isso, e um dia ele leu Romanos, onde que fala que o justo viverá pela fé. Ele, como se abertos os olhos espirituais, e ele vê que a Igreja Católica precisava de uma reforma. Por isso se chama Reforma Protestante. Martinho Lutero não impôs uma nova igreja. Ele não propôs, ao contrário, ele não propôs uma nova igreja. Ele propôs que se fosse feita uma reforma na igreja que estava pregando coisas, heresias que não existiam naquela época. E o ápice dessa reforma veio quando a igreja começou a vender um documento que se chamava indulgência. O que era esse documento? Se você comprasse, se você doasse dinheiro, você adquiria a salvação. Eles estavam fazendo que grande parte desse dinheiro ia ser construída ali a Catedral de São Pedro, lá em Roma. Então, por isso eles estavam precisando de dinheiro. A igreja estava no descrédito e eles precisavam de alguma forma levantar esse dinheiro. Aí eu, já de antemão, quero falar com os irmãos que a Reforma Protestante, ela não parou por aí. Ela teve a pré-reforma. John Wycliffe, John Hus, Jane Hus, eles já tinham questionado a igreja, tinham questionado sobre a palavra de Deus, sobre a pregação. Agora com Martinho Lutero, e o que colaborou com que se propagasse, se espalhasse essa reforma, é a invenção da imprensa.
A imprensa naquela época ainda não existia. Agora a imprensa, você poderia enviar esses documentos com mais eficácia, com um tempo menor do que se fosse cada um escrever o manuscrito. E isso acontece lá em 1517, por quê? Ele, inconformado com essas vendas de 200, ele vai na igreja de Wittenberg, na Alemanha, e prega o que nós conhecemos com as 95 teses. Eram 95 teses que eram contra aquilo que estava sendo pregado pela igreja católica. Por causa disso, nós sabemos que ele foi excomungado da igreja, ele foi procurado para que fosse morto, mas ele se refugiou no castelo, e ali ele faz uma coisa que é muito interessante, que nós não damos atenção. Até então, o povo não tinha acesso à Bíblia. A Bíblia era em latim, as missas eram realizadas em latim, e o povo que não tinha o conhecimento, que era o povo leigo, não sabia o que estava sendo falado ou pregado. Eles tinham que confiar na palavra daqueles que anunciavam. Mas aí Martinho Lutero vem, pega a Bíblia em latim e traduz para o alemão e coloca a Bíblia junto com a colaboração da imprensa e com o poder de Deus ali atuando, ele coloca a Bíblia à disposição do povo. E umas colocações que eu gostaria de falar antes de falar sobre o texto. Quantos de nós vimos dentro da nossa denominação, dentro da nossa igreja protestante, que se diz evangélica, barganhando com a fé das pessoas? Se você não fizer isso, se você não doar, você pode até perder a sua salvação. Como se a salvação fosse algo muito barato, como se a salvação dependesse do seu dinheiro ou da sua predisposição para ajudar a construir ou fazer alguma coisa. O preço da salvação é tão caro, é tão precioso que custou o sangue de Jesus Cristo, aquele que é puro, que não tem pecado nenhum. E a sua salvação você não perde fácil assim, porque ela foi adquirida pelo alto e precioso sangue. Glória a Deus, amém. Então Martinho Lutero vem e faz, e a igreja não aceita, e por isso é conhecido como movimento protestante. A igreja protestante. A igreja que tem a sua doutrina, que tem os seus ensinamentos firmados na fé, na palavra, nas escrituras. E Martinho Lutero, ele era teólogo também, ele ensinava e ficou conhecido ao decorrer da sua vida 5 solas. A gente muito escuta falar 5 solas. 5 somente, porque solas está em latim. Então, as 5 solas se resumem somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a Deus toda a glória e somente a graça. Por que somente? Não precisa de mais nada do que isso. Não precisa de você fazer isso ou fazer aquilo diante da graça, diante da fé, diante da Escritura, diante da glória que só pertence a Deus. Então, uma igreja que é protestante, e a reforma protestante, ela não parou por aí. Vem um movimento, com João Calvino, com outras pessoas, enfatizando o modo de viver cristão, enfatizando a palavra de Deus, a pregação expositiva. E o que é a pregação expositiva? É eu ler um texto, saber o contexto daquele texto e saber aplicar de forma que eu não distorça nada que está escrito ali na palavra do Senhor. E eu te pergunto, será que hoje a igreja brasileira evangélica, será que pode ser chamada de uma igreja protestante? Onde você vai e você não escuta a palavra de Deus. Martinho Lutero ficou conhecido
do decorrer da sua vida, nas 5 solas, somente as Escrituras, somente a palavra. Pode ocorrer o exercício dos dons espirituais? Pode. Pode existir uma extensão do louvor, uma ministração? Pode. Mas a primazia, o princípio do culto tem que ser a palavra de Deus. Não é o que a palavra de Deus proíbe que eu possa fazer. Porque tem muitas coisas que a palavra de Deus, estou falando em relação ao culto, não ao pecado. Eu posso dançar de forma desordenada no culto, porque a palavra de Deus não proíbe. Mas eu tenho que pensar o seguinte: não é o que a palavra de Deus proíbe, mas o que a palavra de Deus diz para fazer. A palavra de Deus diz, no culto público, que deve ser feito isso, que deve haver palavra, que deve haver oração, que deve haver um momento de louvor. É isso que a palavra de Deus diz. Não estou falando em relação ao pecado. Agora, o que o pecado diz, a palavra de Deus diz que proíbe você fazer em relação ao pecado, você não deve fazer e não vai fazer, porque é pecado. Irmãos, entenderam mais ou menos o que é a reforma protestante? O que é chamada reforma? Porque Lutero era um monge que estava ali, um teólogo da igreja católica. Um dia, lendo a palavra, ele viu que o justo viverá pela fé, e a igreja estava pregando que a salvação vinha por obras e que eles deveriam pagar a indulgência, dar uma oferta para que se alcançasse a salvação. Como nós já refletimos aí, que não foge muito da realidade das nossas igrejas. Somente Cristo, somente a graça, somente a Deus toda glória, somente a Escritura e somente a fé são conhecidos como as 5 solas. Então, se existe uma igreja que fala que ela é protestante, uma igreja que fala que segue os princípios de Martinho Lutero e não faz isso daqui, ela não é uma igreja protestante. Ela não é uma igreja que aderiu à reforma. Amém? Dito isso, vamos para o texto. Nós lemos aqui, se você voltar um pouco antes, vai falar que Jesus purificou o templo, vai falar que Jesus efetuou curas do templo. Ele fala ali da figueira sem fruto. Aí os fariseus e os saduceus, que sempre questionavam Jesus, chegam para ele: com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você chega diante do templo e purifica? Com que autoridade você cura no templo? Com que autoridade, às vezes também aumentando aqui, como foi dito em outras passagens, com que autoridade você cura no sábado? Aí Jesus, conhecendo o coração deles, ele fala assim: tá bom, eu vou responder a vocês se vocês me responderem uma pergunta que eu vou fazer para vocês. O batismo de João era de Deus ou não? Com que autoridade? Era do céu ou dos homens? Aí eles, muito espertos, muito astutos, eles pensaram: se dissermos que era dos céus, então Jesus vai falar conosco. Então por que vocês não aceitaram? Porque vocês lembram de João Batista? Raça de víboras, por que vocês estão fugindo da ira vindoura? Porque vocês veem as pessoas sendo batizadas e vocês não batizam. Eram os fariseus, eram os saduceus. Então eles não aderiram ao batismo dos céus se eles dissessem que era dos céus. Mas se falasse que era dos homens, eles temiam a população, porque a maioria da população dizia que o batismo de João era de Deus, era aceito. Então eles simplesmente se ocultaram, como muitas vezes nós fazemos. Nós, com medo da reação de uma pergunta, a gente não sei. E eles falaram que não seja Jesus, já que vocês não sabem, nem eu vou vos dizer com que autoridade que eu faço essas coisas. Porque se eles não entendiam que o percussor veio, o amigo do noivo veio abrir o caminho, eles não entenderiam sobre o noivo, eles não entenderiam
sobre Jesus. Aí Jesus, conhecendo o coração deles, vendo que eles não aceitavam a mensagem de Jesus, as obras de Jesus, Jesus começou a propor parábolas para eles. E Jesus era muito bom em contar parábolas. Nós sabemos que a parábola era uma narrativa que exemplifica algo que Jesus quer ensinar. Uma hora ele quer ocultar a lição e explicar aos seus discípulos, e uma hora ele quer que o povo entenda claramente o sentido e a sua mensagem. É como alguém chegar diante para você e pegar no seu dia a dia e explicar algo para você. Olha, você trabalha com isso, é como se você fizesse isso, fizesse aquilo e não desse certo. Assim também é aqui na igreja, é assim que funciona as parábolas. Jesus explicava as parábolas. Então ele começou, e essa parábola aqui, em especial, que começa que nós vamos ver, dos dois filhos, quanto dos dois filhos, quanto dos lavradores maus, é para que eles entendessem, eles vissem que eles eram os filhos que diziam sim, mas não obedeciam. Eles não eram os filhos que diziam não a princípio, mas depois vinham e obedeciam. Eles eram aqueles lavradores maus, a qual Jesus envia ali os seus servos e depois envia o seu filho. E depois eles vão entender que Jesus está falando deles. E vamos ver lá no versículo 28. Diz assim: o que vos parece? O homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes vos procedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditarmos nele. Jesus está falando daquele que dizia filho, aquele que era do povo de Israel, aquele que era os judeus, aqueles que eram os fariseus, os saduceus, que se diziam filho, obedecer a Deus, e Deus dava uma ordem para eles, mas nós sabemos que eles distorciam. Eles eram hipócritas, eles falavam que faziam, falavam que davam dízimo de tudo, mas a justiça, que era o mais importante, a compaixão, o amor com os outros, eles não faziam, eles não obedeciam a Deus. Mas aqueles que não eram filhos, que eram os publicanos, que cobravam impostos, que eram considerados uma raça indigna pelos judeus, que eram condenados pelos fariseus, as prostitutas, que nos casos aqui diz as meretrizes, elas não atentavam ao chamado de Deus, mas depois elas se arrependiam. Aquele povo se arrependia e fazia a vontade de Deus. Foi eles que ouviram a mensagem de João Batista, e foi eles que aceitaram o batismo, e foi eles que creram em Cristo Jesus. Muitos do povo judeu não criam. E Jesus falou com ele: por isso que precede ao quê? Eles vão entrar primeiro do que vocês, eles entram porque eles creiam, porque mesmo que pareçam ser desobedientes, no final são eles que se arrependem e entram no reino de Deus. Eles creram na justiça, eles creram em João Batista. Muitos de nós que somos filhos, quando nós ouvimos a palavra, quando nós ouvimos os ensinamentos de Jesus, nós levantamos as mãos e dizemos: nós vamos obedecer, Senhor, nós vamos perseverar até o fim, nós vamos te seguir. Aí vem a luta, nós não seguimos nada, nós não obedecemos nada.
Mas aquele que você fala que é indigno, que está lá no mundo se prostituindo, que está lá roubando, que está traficando, aquele que você diz que considera que não tem perdão para ele, ao ouvir a mensagem de Deus, ele se arrepende e ele obedece. E no final não vai ser como você se iniciou, mas como você terminou. Você é um filho que obedece e diz sim e não obedece, ou você é um filho que diz não, mas você se arrepende e obedece ao Senhor. Glória a Jesus. É isso que Jesus está dizendo. E não só bastasse, Jesus continua falando sobre a palavra dos lavradores maus. E que naquela época, o povo judeu, eles plantavam, eles tinham um terreno, eles arrendavam o terreno. O que eles faziam? Eles contratavam trabalhadores para que se plantasse vinha, para que se cuidasse da vinha. Depois, eles dividiam. É claro que o dono da terra, o dono da vinha, ele tinha uma porcentagem maior naqueles frutos. E aquele que estava ali cuidando, ele também tinha uma porcentagem. Era algo comum. Jesus estava falando algo do que eles conheciam. A mesma coisa, trazendo para nós hoje, para nós em Minas, para nós aqui no... Chega e você pode pegar o seu terreno que você tem, chegar para o seu vizinho, você que tem um terreno no lote. Mas só, se você quiser, você pode plantar milho aqui. Aí quando der o milho, eu estou falando milho que é uma coisa que todo mundo conhece, acho que todo mundo vê aí, e é uma coisa mais comum. Você pode plantar o milho aqui. Na hora que der os frutos, eu vou ir pegar a minha parte, você fica com a sua. Mas aí quando você envia lá os seus trabalhadores, alguém para requerer o seu fruto, a pessoa não dá o fruto. Pelo contrário, espanta, bate, mata. Aí você fala assim, não, vou enviar o meu filho. O meu filho eles vão respeitar. Chega lá, seu filho eles vão falar assim, esse aí é o filho. Esse é o herdeiro. Vamos matar ele, a gente vai ficar com essa terra. É isso que Jesus estava dizendo, só que aqui ele está falando de vinha. Vamos ler, plantação. Está falando aqui. Atentai em outra parábola, versículo 33. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, uva. Cercou-se de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram da mesma sorte. E por último enviou-lhe o próprio filho, dizendo, ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-no e apoderamo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam, fará perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha aos outros lavradores, e lhe remeter os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Esse veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Rei, esse procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produza respectivos frutos. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que era a respeito que Jesus falava. Conquanto buscavam prender, temeram as multidões, porque esses o consideraram como profeta. Jesus está falando aqui que Deus, o Senhor da vinha, Ele arrendou. Está falando de um homem aqui, mas eu já estou fazendo a aplicação. E Deus, Ele confiou
os seus frutos a um povo que foi eleito por Deus. E esses daqui, principalmente os fariseus e os saduceus, eles estavam se apossando daquilo que era do Senhor. Deus ele envia profetas. Nós vemos Isaías, Ezequiel, nós vemos profetas e a maioria dos profetas foram hostilizados pelo povo, foram maltratados, uns foram mortos. Aí esse dono da vinha, o nosso Deus, ele envia o próprio Jesus. O que o povo de Israel faz? Ele pega Jesus e mata. Pedro vai falar em Atos capítulo 2, vocês mataram o Senhor Jesus. Nós sabemos que mesmo sendo plano de Deus, que Jesus ia assumir o nosso lugar, que ia morrer, mas isso não tira a responsabilidade do povo de Israel ter matado Jesus. E fala que não só o dono da vinha vai tratar com aqueles assassinos, mas como vai dar aquela vinha aos outros, como foi dado aos gentios, aqueles que não eram judeus, aquele povo que não era eleito. Deus, ele entregou ao novo povo os seus respectivos frutos. O novo Israel de Deus, composto por aqueles judeus que creram em Jesus, e aqueles de todo o povo, de toda a língua e de toda a nação que creu na mensagem do Evangelho. E ele ainda fala que a pedra que os construtores rejeitaram, falando dele próprio, ele fala que todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele que cair ficará reduzido a pó. E os saduceus e os fariseus, eles entenderam claramente quem que eram os fariseus. A gente fala quem que é os fariseus, quem são os saduceus. Os fariseus eram aqueles que entendiam da palavra e que eram responsáveis por guardar a palavra de Deus. Tanto eles quanto os saduceus, por guardar a palavra de Deus e por guardar o templo. Mas eles não criam em Jesus. Jesus era a pedra que iria fazer eles tropeçar, porque por eles não crerem, eles iriam sucumbir. Aí Jesus continua falando lá a palavra das bodas, e bodas é o quê? É uma festa de casamento. Nós somos a noiva, e Cristo é o noivo. E o que Deus está representando aqui, é que um dia Ele vai dar uma grande festa para o seu filho, e muitos não vão querer nessa festa, como o povo judeu, como os saduceus, os fariseus não queriam. Diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, disse: o reino do céu é semelhante ao rei que celebrou a boda do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os seus convidados para a boda, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Versículo 5 do capítulo 22. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e a outros, agarrando os servos, maltrataram. O rei ficou irado, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Vou parar por aí, depois nós vamos voltar. Jesus começa a falar com ele, fala sobre outra parábola, que o reino do céu é semelhante a uma festa de casamento, a qual Deus celebra o seu filho. Nós sabemos que Deus Pai celebra aqui a festa do seu filho Jesus. Ele começa a chamar os convidados. Como os convidados vêm para essa festa? Somente a fé, somente Cristo. Eles vêm por meio de Cristo. Mas ele saiu a chamar, como Deus chamou o povo de Israel. Enviou profetas, enviou os apóstolos, enviou os discípulos. Eles não criam. E eles falam que eles não se importaram, estavam preocupados com seus afazeres,
estavam preocupados, e pior ainda, agarrou alguns e ainda mataram. Aí você fala assim, mas essa mensagem é para o povo judeu. Quantos de nós hoje Deus vai celebrar, e Ele vai celebrar a festa das bodas do Cordeiro? Ele está aí a chamar através da pregação, através dos profetas, através daqueles que anunciam a palavra de Deus, o Evangelho. E muitos, como aqueles saduceus, como aqueles fariseus, não estão se importando com o chamado, não estão se importando em vir celebrar a festa de Deus com o nosso Senhor Jesus. Eu estou preocupado com os meus afazeres. Não, eu vou cuidar do meu campo. Eu vou cuidar daqueles. Eu vou cuidar dos meus estudos agora. Eu vou cuidar do que eu estou fazendo. Eu não estou falando que não deve estudar sim, mas a sua prioridade deve ser o reino dos céus. Buscai estas coisas, comida, veste, bebida, mas buscai primeiro o reino de Deus. Muitos estão nas igrejas, estão ouvindo o Evangelho, estão ouvindo o chamado para a festa das bodas do Cordeiro e não estão se importando. Não se importam. Você lembra quando Jesus estava passando e apareceu um e falou: Jesus, eu quero te seguir, mas deixa eu sepultar primeiro meu pai. Jesus falou assim: deixai os mortos sepultar os mortos. Não é que aquele pai estava morto, não, irmão. Não é que Jesus não estava tendo compaixão do luto daquela pessoa, não. Aquela pessoa estava dizendo: deixa eu sepultar o meu pai. Ele estava esperando primeiro o pai morrer, primeiro ele herdar a herança, para depois seguir Jesus. Muitas das vezes nós falamos: olha, eu vou seguir Jesus, depois que eu conseguir isso, depois que eu conseguir aquilo, depois que eu fazer. Irmãos, pode ser tarde. Deus pode te chamar daqui a 5 segundos, daqui a 10 segundos. E quando você estiver diante de Deus, nas bodas do Cordeiro, vai acontecer com você o que aconteceu com uma pessoa que entrou lá e não tinha veste nupcial. Sabe o que é a veste nupcial? É aquelas pessoas que davam importância ao evento, vestia sua melhor veste, ia para aquela festa, preparado, dando atenção pelo chamado de Deus, e tinha um lá que não estava. Quer ver? Diz assim, versículo 6. E outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Só falar uma coisa aqui antes de ir para o 7. Às vezes você não mata, mas você maltrata. A pessoa prega o evangelho para você, te admoesta, te exorta em relação a algum pecado, você xinga a pessoa, você não aceita, você, ao invés de olhar o seu defeito e o seu pecado, você acusa a pessoa de outra coisa. Irmãos, nós precisamos ouvir a mensagem do Evangelho, desde que seja a Escritura. Amém. Somente a Escritura. A minha mensagem com você, a nossa conversa entre si, a admoestação deve ser aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não é chegar, irmão, você usa short? Irmão, que escândalo, não pode usar short. Mas onde está isso na palavra de Deus? Aí vem a pessoa e fala assim: não, mas o que está falando é que homem tem roupa de homem, mulher tem roupa de mulher. Irmãos, isso é coisa para... Você tem que entender a questão cultural daquela época. Agora, se eu vejo uma pessoa em adultério, irmão, vim aqui orar com você. Irmão, adultério é pecado. Nós temos que orar. Está escrito aqui, Jesus falou que adultério é pecado. Somente Escritura. Nós devemos estar preparados para admoestar os irmãos. E admoestar, eu falo, não é você ficar sendo juiz. É você, junto com os irmãos, ajudar os irmãos a caminhar a perfeição de Cristo, nos parecermos mais com Cristo. Quando eu falo perfeição, é que ninguém é perfeito, mas nós estamos caminhando, nós estamos sendo santificados
para sermos perfeitos no dia com o Senhor da glória. Aleluia. Versículo 7 diz assim: e o rei ficou irado, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. 70 depois de Cristo, Jerusalém, Israel foi tomado pelos romanos. Eles se revoltaram, o Império Romano manda destruir não só aquela cidade, não só dispersar aquele povo, mas também o templo. Fica lá só os muros das Lamentações, está lá até hoje. E foi nessa época que os judeus foram tirados da sua terra, e os palestinos ocuparam. Sabia disso? Foi nessa época a qual eles não ouviram o chamado do Senhor. Jesus falou que iria acontecer com eles, e eles foram queimados, a cidade foi queimada, os assassinos foram punidos, muitos morreram naquela guerra, muitos foram dispersos para outros lugares, e ali o povo já não tinha mais a sua terra. Aí vem os palestinos, ocupa a terra deles. Aí depois vem a guerra, o povo britânico vai repatriar o povo de Israel e está aí na guerra que tem até hoje. Mas nós sabemos que isso começou desde lá de Ismael e de Isaac. Começou desde aquela época. Mas esse foi o ápice. Irmãos, e o que nós podemos aprender com isso? Que a gente escute a palavra de Deus. Que a gente não precisa chegar à tragédia, que não precisa chegar a esse dia terrível, essas consequências terríveis que há de cometer aqueles que não aceitam o chamado do Senhor. E diz assim no versículo 8: então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Aqueles que se diziam ser dignos, aqueles que sabiam a palavra de Deus, mas não creram no Senhor Jesus. E o que nos faz ser dignos, o que faz o povo ser digno, não é as boas obras, somente pela graça. Somente pela graça. Amém, Jesus. As obras é aquilo que eu vou fazer quando eu recebo a graça. Aleluia. Depois nós vamos ler o texto aqui falando, você vai sair daqui entendendo isso hoje. E aqueles que eram dignos eram aqueles que ouviam o Evangelho, aqueles que atentavam à mensagem, davam atenção, vestiam suas vestes nupciais e apareciam lá no banquete. E dizia assim: e saiu o servo pelas estradas. Versículo 9, vou voltar um pouquinho. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas quando encontrares. E saindo aqueles servos pelas entradas, se reuniram todos que encontraram maus e bons. Maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Irmãos, nosso dever é sair aí anunciando o Evangelho de Deus por todo lugar. As pessoas que praticam o mal, as pessoas que praticam bom, nós temos que pregar a todos, todos elas. E quem vai fazer o trabalho de convencer, de trazer o arrependimento, de não mais praticar o pecado é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quando entra, versículo 11, entrando, porém, um rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Como eu disse, veste nupcial, veste núpcias, aquela veste que você participava de um evento muito especial, de um casamento, e tinha um ali que foi de qualquer jeito, como muitos de nós viemos de qualquer jeito. Ouvimos o Evangelho e viemos de qualquer jeito. Eu estou aí, mas eu não estou dando atenção, eu não estou me santificando, eu não estou me preparando, eu ouvi o Evangelho, estou aí. Como os muitos simpatizantes, estou na igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos, não batiza, não progride. Ou muitos que já batizaram, se acostumaram a estar na igreja, não ora mais, não prega,
não vive o Evangelho. Aí o rei vendo, e aqui simbolizando o nosso próprio Deus, e aqui se atente que é depois, quando nós entrarmos na presença do Senhor, ele fala assim, perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, ou seja, ele entristeceu. Então ordenou o rei a seus serventes, amarrai os pés e mãos e lançai para fora, nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Sabe o que eu me alegro muito, irmãos? Porque quem providencia essa veste nupcial não somos nós. É o próprio que convida você para essa festa. Aleluia. O próprio Jesus, as vestes brancas, a justificação, quando Deus vier para derramar a sua ira sobre o pecador, como ele derramou sobre este que não estava justificado, como esse que não atentou a mensagem, que não foi justificado pelo Senhor. E não pense que Deus no final vai salvar todo mundo, não. A própria palavra do Senhor diz que poucos são chamados, ou muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Em outros textos vai dizer que um será levado e outro será deixado. 2 estarão no campo, um será levado e outro não. O inferno existe, o inferno ele está preparado para os anjos e todos aqueles que não receberam a mensagem do Evangelho. Quando eu falo receber, não é só saber, não é ser só conhecedor da palavra, é praticar também. Amém. E para concluir, abre lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8. Tenho certeza que alguns já conhecem de cor. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Pela graça sois salvos. Nós sabemos que graça é favor merecido. Nós não merecemos. Mas isso é um modo muito simples de entendermos um pouquinho do que é graça, porque graça é muito maior do que essa frase. Não sei se vocês já viram aquele filme, o último, que saiu do apóstolo Paulo, mais recente. Ele está ali pegando a água e ele fala assim: esse aqui são como os meus pecados, caem na gota ali, mas a graça é como esse mar imenso. Ele fala de outra forma, eu não lembro como ele fala certinho, mas ele fala assim, que a graça é muito maior, onde abundou o meu pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. E é graça, irmãos. Você não fez nada de bom para você merecer a salvação. Deus não falou assim: olha lá o irmão bonzinho, olha lá ele ajudando a pessoa deficiente a atravessar a rua. Vou salvar ele. Esse aí me chamou a atenção. Não. Deus te amou de tal maneira, pela graça, mediante a fé. Aleluia. Mediante a fé. Eu recebo a mensagem do Evangelho mediante a fé. Eu creio na mensagem. Eu creio na mensagem, por isso que é só a Escritura, porque quem produz a fé, quem traz o arrependimento é o Espírito Santo pela palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, não adianta você ficar, irmão, você tem que fazer isso, irmão, você tem que fazer aquilo, irmão, você não faz isso, irmão, você não faz aquilo, irmão, você faz. Irmão, se a pessoa ouvir a palavra, é claro que em alguns momentos a gente tem que admoestar, como eu disse, se a pessoa não está entendendo a palavra, mas a pessoa é alcançada pela graça. Nós não sabemos como Deus elege as pessoas para a salvação, mas nós somos alcançados pela graça de Deus. Mediante a fé,
nós recebemos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Tanta graça, tanta fé, tanto nos trazer ao arrependimento, que Romanos 2 vai fazer, que é a bondade de Deus que nos traz ao arrependimento. Aleluia. É você ver como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Isso te constrange de tal forma que te faz sentir triste e te faz não só sentir triste, mas como a sua mente muda, como você começa a praticar as boas obras. Aí sim, eu sou salvo, sou alcançado pela graça, mediante a fé, sabendo que toda glória, somente a Deus toda glória, não a mim, somente a Deus toda glória. Agora eu vou praticar as boas obras que Deus preparou antemão para que Deus preparou, não é eu que preparei, Deus preparou as boas obras. Aí eu quero entrar numa coisa que existe um extremo. Muitas pessoas são salvas pela graça, então eu não preciso fazer nada. Eu não preciso orar, eu não preciso pregar, eu não preciso cantar, porque eu sei que no momento certo Deus vai me tocar. Não. A palavra de Deus não diz isso. A palavra diz: nós devemos orar, nós devemos buscar, nós devemos nos esforçar, mas tudo vem do Senhor e nós devemos ser responsáveis. Então, irmãos, que a partir de hoje, não fica aí achando que dia 31 de outubro, é dia do Halloween, lá na minha festinha, eu queria tanto sair e bater nas casas, pedindo doce ou travessura, eu queria tanto vestir de bruxa, eu queria... Irmãos, 31 de outubro, mas, é dia do Saci também, dia 31 é dia do Saci, olha que legal, personagem folclórico. E as escolas, algumas ensinam sobre a reforma protestante. Você for lá no blog, lá no site da InfoEscola, tem muitos conteúdos pedagógicos, conteúdo de escola, você vai ver lá sobre a reforma protestante. Porque foi um fato histórico, não tem como falar que não foi. Mas nós devemos nos ater que dia 17 de outubro de 1517, há 506 anos atrás, Martinho Lutero propôs a reforma protestante e ele se ateve a essas 5 bases: somente Cristo, somente a fé, somente a Escritura, somente a Deus toda glória, somente a graça. Por que eu li esses textos? Por que eu li esses textos? Porque esse texto, aquelas pessoas que se consideravam dignas por fazer algo no tempo, por entender ou conhecer a palavra de Deus, eles achavam que era pelas obras. Como a igreja, na época de Martinho Lutero, estava naquela época. Como muitos das igrejas hoje acreditam que é pelas obras, é o que eu vou fazer, é o que eu faço que vai me garantir a salvação. Não, o que te garante a salvação é o sangue de Jesus sobre a sua vida. Mas agora que Ele me salvou, eu devo praticar as boas obras. Somente a fé, eu devo crer. As pessoas creram no batismo de arrependimento, creram na mensagem do Evangelho. Somente a Deus toda glória. Olha, eu pratico as boas obras, eu sou salvo, eu faço o que é bom, porque Deus nos salvou, mas a glória não é minha. Se eu canto, se eu prego, se eu faço, olha, às vezes eu posso até receber o elogio: nossa, você pregou bem, você cantou bem, você tocou bem, nossa, eu tenho visto o seu esforço, nossa, como você é uma bênção para a igreja. Mas ao receber, amém, irmãos, fico feliz. Você pode receber esse elogio, mas você tem que entender que você fez isso, que você é assim, graças a Deus. Aleluia. Somente a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Que você venha obedecer. Que você não venha ser aquele filho que fala que vai, depois não vai. Mesmo que você não fala hoje, mesmo que você não fala assim hoje, você possa se arrepender e você possa ir. Que quando o Senhor vier, você se assentar à mesa ali das bodas do Cordeiro,
ele possa olhar e ver, não, esse atentou a mensagem do Evangelho. Glória a Deus. Esse foi santificado, esse foi justificado. Ele está com a veste que eu preparei, que eu provi na vida dele. Glória a Deus.